Paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aqui nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos. Passei uns 2 dias sem gravar vídeo aqui para o canal, mas eu estava lendo aqui em Provérbios e eu encontrei 2 versículos que eu achei bem interessante e resolvi vir fazer esse vídeo para falar com você, tá bom? Espero que você assista até o final e depois você me fala aí, tá? O que você achou dessa palavra. Tá aqui em Provérbios 27 e o versículo 5. Eu vou ler o 5 e o 6, tá bom? Bem assim que fala. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo amigo, olha só. Mas os beijos do inimigo são enganosos. Quantas vezes as pessoas preferem ficar com aqueles amigos que não têm coragem de falar a verdade, de alertar ele do perigo que ele está correndo, né? E quando encontra alguém que fala a verdade para ele, que não encobre nada as coisas que são necessárias falar, né? Porque quando a pessoa é um bom amigo, ele sabe até o que ele pode falar e o que ele não pode, né? E então, a gente tem que pensar sobre isso, né? Quantas vezes a gente acha que pessoas que são nossos amigos são aqueles que ficam lisonjeando, né? Falando palavras de elogios e as pessoas às vezes usa essas palavras, usa esses gestos, né? Que se dizem ser gesto de carinho para poder não demonstrar a inveja que talvez esteja por detrás, né, daquele coração que está te enganando, mas você tem que orar, né, para que Deus afasta de você, né, o que disse aqui, aqueles que são enganosos, aqueles que talvez abraça, que talvez beija, mas não tem coragem de te repreender quando estiver errando, né? Vê você sendo prejudicado, não tem coragem de te defender. Então, o que que a gente pode fazer? Talvez você vai falar assim: "Ah, mas eu não sabia que fulano era desse jeito". Mas eu tenho uma coisa para te falar. Por quê? Porque em outrora eu ficava muito simples. E a Bíblia fala que o simples, né, sofre a pena porque fica desapercebido. Mas hoje eu já faço ao contrário. Eu já oro para Deus afastar de mim todo tipo de amizade que não é para o meu bem, que não vai agregar em nada na minha vida. Eu tenho orado dessa maneira e o Senhor, ele tem respondido, né? Porque eu resolvi escolher para mim somente aquelas amizades que realmente são preparadas por Deus. E você não precisa ser amigo só de pessoas que têm algo para te dar, que têm algo para te oferecer. Não, né? É daquela maneira que o Senhor disse, né? Eu não vim buscar o que é vosso, mas a vós. Você não precisa ser amigo de ninguém por interesse, porque fulano é melhor de condições do que você. Não, porque muitas pessoas que talvez até tenha realmente condições, mas não são verdadeiras também. Nós sabemos que existe todo tipo de pessoa nesse mundo. Então, é por isso que nós temos que orar e falar para Deus: Senhor, que o Senhor deixe, né, próximo de mim, somente aqueles amigos que forem verdadeiros, Senhor. Aqueles que não forem, aqueles que estiverem com fingimento, que estiver com falsidade, que estiver com inveja, o Senhor afasta da minha vida, porque eu quero somente aquilo que é para o crescimento espiritual, que é para o bem da minha vida, que é para o bem da minha família, porque tem pessoas que só o sentimento ruim que ele carrega a seu respeito atrapalha a sua vida, atrapalha seus filhos, atrapalha a sua família, né? Atrapalha os seus planos em tudo. Por quê? Porque quando você considera que uma pessoa é seu amigo, é sua amiga, você às vezes não está nem planejando de contar os seus planos, os seus projetos para aquela pessoa. Só que de tanto que você vai tomando a proximidade com aquela pessoa, que você vai se tornando mais íntima daquela pessoa, você acaba contando, porque vai na conversa, né? Como fala as pessoas, vai puxando, né? E você acaba contando ali, talvez, os seus planos, aquilo que você havia projetado para a sua vida, havia projetado para a sua família, havia projetado para o seu futuro.
e pensa que não, tudo dá errado e você não sabe o que foi. Porque às vezes as maldades vêm de onde nós menos esperamos. Então, a partir de hoje, eu quero convidar você a fazer dessa maneira. Orar para que Deus possa afastar aquelas amizades que não são amizades leais, que não são amizades fiéis. Ele vai tirar do seu caminho. E outra coisa, quando o Senhor tirar amizades da sua vida, não chora, não reclama, não questiona. Porque às vezes nós pedimos ao Senhor, Senhor, tira, Senhor, as amizades ruins. E quando alguém afasta, aí você fica, né, reclamando. Aí você fala assim, ai, fulano era tão boazinha comigo, era tão minha amiga, e eu não sei o que aconteceu. Alguém deve ter inventado alguma coisa do meu respeito para fulana. Sabe por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu, na minha simplicidade, eu passei por isso. Eu falava, né? Fulana afastou de mim. Será o que que foi? Será o que que tá acontecendo? Será se alguém inventou alguma coisa sobre mim? Coisa que eu sei que eu não fiz nada para essa pessoa e essa pessoa afastou de mim, né? Mas depois chegou um tempo que eu via que tinha algo de errado. Foi quando eu comecei a orar para Deus e eu falava, Senhor, o Senhor sabe que eu sou tua serva, meu Deus. O Senhor sabe, o Senhor conhece a intenção do meu coração. Apesar das minhas falhas, o que eu quero é ser fiel. Eu quero honrar a sua palavra. Eu quero honrar o evangelho verdadeiro do Senhor. Então, Senhor, não me deixa enganada. Senhor, que o Senhor venha trazer à tona tudo que está acontecendo. E eu orei. Parece que Deus estava me preparando para tudo que estava vindo pela frente. Eu orei e fiquei algum tempo assim orando. Eu ia por ciclo de oração todo sábado de manhã e eu orava nesse sentido, sabe? Eu falava, Senhor, o Senhor conhece tudo, Senhor. Se eu sou tua serva, não me deixe enganada. Senhor, eu quero que o Senhor revele o que está acontecendo, meu Deus, porque eu sei que eu não fiz nada, sabe? E Deus foi tão fiel que realmente ele permitiu, assim, ó, que eu soubesse de tudo, tudo mesmo. Então é por isso que eu tô te falando. Se o Senhor afastar alguém do seu caminho, da sua vida, da sua casa, não reclama, só agradece. Só agradece, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Tem pessoas que carregam sentimentos que nem elas mesmas sabem que elas possuem este sentimento ruim, este sentimento maldoso. Então, se o Senhor tira, afasta da sua vida, é porque Ele sabe, tá bom? Então, vamos ficar firme com o Senhor, vamos ficar na presença de Deus. E eu quero dizer para você aqui, finalizando esse vídeo, ore para que o Senhor tire tudo da sua vida que não for bom, tá bom? Que Deus possa abençoar, tá bom, a sua vida, abençoar a sua família, abençoar seu lar, sua casa. E não fique, né, simples assim. Por que que eu posso falar isso? Porque eu vivi a experiência. Às vezes a gente é tão simples, a gente não tem maldade e a gente pensa que todo mundo é do mesmo jeito, né? Aí você pode pensar assim, mas eu só convivo com pessoas da igreja. Mas mesmo assim, dentro da igreja existe todo tipo de pessoas também. É a vontade de Deus que esteja pessoas lá com sentimento ruim? Não é. Mas às vezes a pessoa mesma escolhe dar lugar para o inimigo e o inimigo vai, entra no coração da pessoa e a pessoa nem percebe, né? Quando vê, já está sendo usado pelo inimigo, já está sendo instrumento do inimigo. Então, eu quero te alertar, tome cuidado, né? Com as amizades, tome cuidado com aqueles que andam com lisonja com você. Ore para Deus te dar clareza, para que Deus te mostre, né? O que é bom para sua vida, o que não é bom. E aquilo que não é bom, que ele possa tirar da sua vida. E o meu conselho é esse, que quando o Senhor tirar da sua vida aquela amizade que talvez você achou que era boazinha e do nada ela foi se afastando e você não sabe por quê, não vai atrás, não reclama, porque Deus sabe. O que você não viu, Ele viu. O que você não sabe, Ele sabe. O que você talvez não consiga sentir, Deus já vê antes mesmo de existir, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa preparar boas amizades para nós e que nós venhamos valorizar os bons amigos e orar por aqueles que
não conseguem cativar com honestidade as suas amizades, tá bom? Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, tá? Se inscreve no canal, deixa o joinha para ajudar o canal. Se você sentir, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida.